Bom dia, boa tarde, boa noite, que a paz que excede todo entendimento esteja guardando a tua vida e a tua casa. Bom, estamos estudando a ressurreição efetuada por outros servos de Deus, além de Jesus, em outras pessoas, é claro. E já falamos do Antigo Testamento, né? Já falamos de 3 ressurreições. E estamos agora no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do versículo 36. E agora é a ressurreição de Tabita, ou Dorcas, né, como hebraico e grego. Dorcas é o nome grego. Por Pedro, né, Deus usando Pedro para ressuscitar esta mulher. Entre mentes haviam em Jope uma discípula chamada Tabita, que em grego significa Dorcas, que se dedicava ao ministério de boas obras e ajuda financeira aos pobres. E aconteceu que naqueles dias ela ficou muito doente e morreu. Seu corpo foi banhado e colocado em um quarto no andar superior da casa. Como a cidade de Lida ficava próxima a Jope, quando os discípulos ficaram sabendo que Pedro estava ali, logo enviaram-lhe 2 homens com o seguinte pedido: não te demores vir até nós. Então, levantando-se Pedro, partiu com eles. Assim que chegou, levaram-no ao aposento do andar de cima da casa. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas havia feito para elas enquanto estava viva. Pedro pediu que todos deixassem o quarto e em seguida ajoelhou-se e orou. Dirigindo-se à mulher morta, ordenou-lhe: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e vendo a Pedro, sentou-se. A seguir, ele deu a mão e ajudou-a a colocar-se em pé. E então, chamando os santos, principalmente as viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou conhecido por toda a cidade de Jope. Foram muitos os que passaram a crer no Senhor. Então, esse é um resultado de um milagre de ressurreição bem-sucedido. Quando lemos aqui, né, que as pessoas, a mulher morreu e pelo costume judeu em Jerusalém, quando a pessoa morria em Jerusalém, ela tinha que ser sepultada no mesmo dia. Mas fora dos muros de Jerusalém, então era permitido ficar até 3 dias, né? O corpo em casa. E tanto os gregos como os judeus tinham o hábito de dar um banho e passar algumas especiarias no corpo, né, para não cheirar, e velar o corpo por 3 dias. Mas no caso desses irmãos, eles fizeram isso, porém, eles foram chamar Pedro. Por que foram chamar Pedro? Porque criam no milagre. Não te demores em vir conosco, ou seja, não deixa passar os 3 dias, senão nós vamos ter que enterrá-la. Então, ela está morta, está lá no quarto, em cima, no quarto de cima, e eles mandam, né? Eles não chamaram Pedro para o velório. Quando ele chega lá no local, as viúvas, né? Todas as viúvas o rodeam chorando e mostrando o quanto essa mulher era útil, era uma bênção ali, e agora ela estava morta. Então, o que eles estavam de fato fazendo?
O que era, eu creio que era comum naquela época, os mortos ressuscitarem. Eu nunca vi pessoalmente um morto ressuscitar. Eu já tive contato com os servos de Deus que executaram ressurreições, né? Mortos levantaram diante de uma ministração que eles já fizeram, já tive contato, já vi o Senhor operar numa pessoa que tinha que desligar os aparelhos porque os órgãos já estavam mortos e desligou os aparelhos e a pessoa viveu, né? Mas nunca de fato vi um morto de dias, né, levantar como esse caso. Esse registro aqui só vem mostrar que havia ressurreição e que ela era em maior número do que está registrado nas Sagradas Escrituras no Novo Testamento. Porém, a ressurreição desta mulher, ela era cheia de sentidos, porque ela era uma pessoa que ajudava as pessoas muito necessitadas. Naquela época havia muita pobreza, né? E viúvas, principalmente naquela época, eram quase que abandonadas. Mas houve outro benefício da ressurreição para o reino de Deus, para a igreja, né? Depois que ela ressuscitou, né? Quando ela morreu, ela era uma pessoa boa. Então, como a minha mente enxerga esse texto? Ela estava lá no quarto, né? Sendo velada. E uma pessoa, quando ela é assim, ela é conhecida de muita gente. Então, eu acredito que toda a cidade de Jope ficou sabendo da morte daquela mulher e aqueles que a conheciam foram lá visitar, fazer o cortejo fúnebre naquela casa. Porém, quando Pedro chega e ressuscita aquela mulher, a Bíblia registra o seguinte: este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope e foram muitos os que passaram a crer no Senhor. Tá vendo? Resultou em salvação daqueles que ainda não tinham se entregado ao Senhor Jesus. Então, essa foi uma ressurreição muito proveitosa, mas não que o Senhor não opere simplesmente porque você creu, ou sempre haverá um momento em que o mover de Deus vai ser fluido através da fé e da obediência a Ele. Que Deus abençoe a sua vida e nós vamos para o próximo.